Boa noite mais uma vez, igreja. Paz a todos. Amém. É sempre motivo de grande responsabilidade, primeiramente, mas também de grande alegria poder trazer a palavra de Deus à igreja mais uma vez. E peço a Deus que essa noite, através da exposição da palavra, que o nome dele seja glorificado principalmente e que a igreja também seja edificada. Amém, irmãos? Muito bem. Antes de nós entrarmos de fato no texto que nós vamos estudar essa noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos, com algumas perguntas, e eu gostaria que a igreja participasse comigo nas respostas. Podem ser? Maravilha? Primeira pergunta é simples, e eu quero a ajuda dos irmãos. Vamos começar imaginando uma pessoa incrédula, ou seja, uma pessoa que não crê em Jesus. Uma pessoa que seja ateia em relação a Jesus Cristo. Imagine uma pessoa com essa característica. A primeira pergunta que eu faço: na vida dessa pessoa, entre as várias coisas que essa pessoa tem que resolver, fazer no dia a dia, Jesus é uma prioridade na vida dela? Sim ou não? Muito bem. Uma pergunta simples e uma resposta direta. Em uma pessoa que não crê, em uma pessoa que não tem fé em Jesus, Jesus, obviamente, não é uma prioridade. Certo? Muito simples, muito claro. Guardem essa resposta. Para quem estava aqui na semana passada, nós somos abençoados com a exposição da palavra pelo irmão Sóstenes. Irmão, se nós tivéssemos combinado, não daria tão certo. Porque o que o irmão trouxe na semana passada vai conversar muito com o que nós vamos ver essa noite. Tanto que, para quem estava aqui, observou que a nossa leitura complementar é um texto que foi exposto pelo irmão Sóstenes na semana passada. E o irmão tratou na semana passada sobre ansiedade, sobre não andarmos ansiosos e confiarmos na soberania de Deus. E quando nós falamos sobre ansiedade, creio que todos vocês, junto comigo, concordam que nós vivemos hoje num mundo que nos empurra cada vez mais a um viver ansioso. Nós vivemos num mundo que nos pressiona cada vez mais a colocarmos o pé o mais fundo no acelerador possível e viver a vida de uma maneira extremamente corrida, extremamente cansada por muitas vezes. Nós somos pressionados pela forma como que o mundo funciona a sermos o máximo produtíveis possível no nosso trabalho, na nossa casa, nos estudos, seja na faculdade, na escola e em todos os ambientes que nos permeia. Hoje nós vivemos num mundo onde as informações vão e vêm de uma maneira muito rápida, muito instantânea, onde as pessoas têm consumido os conteúdos cada vez de maneira mais imediata e de maneira mais rápida e superficial. Tendências aparecem e somem de um dia para o outro. As coisas mudam repentinamente. E sem perceber, nós entramos nesse modus operandi do mundo e nós começamos a viver nessa maneira extremamente corrida, extremamente acelerada, que nos leva a um viver extremamente ansioso. E sem nós percebermos, muitas vezes, esse modo de vida corrido faz com que nós percamos de vista aquilo que realmente importa para nós, aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro, que é o próprio Cristo Jesus nas nossas vidas. E mediante isso, eu quero trazer uma segunda pergunta para os irmãos, e novamente eu quero a ajuda de vocês. Agora eu não quero que vocês pensem em um incrédulo, quero que vocês pensem em um crente. E não em qualquer crente. Eu quero que cada um pense em si mesmo. Cada um fazendo uma reflexão da sua própria vida e de quem você é. Vamos pegar um passado recente para ficar mais fácil. Vamos pensar no nosso ano passado, 2024. Pense brevemente na tua vida no ano passado. E a pergunta que eu faço é a seguinte: eu creio que grande parte de nós, se não todos, temos essa vida corrida que eu acabei de citar. Eu creio que muitos aqui no ano passado, em algum momento, já devem ter desabafado uma frase no tipo: eu estou sem tempo para nada. Ou pensado: o dia hoje tinha que ter tido 40 horas para dar tempo de fazer tudo o que eu tinha para fazer. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quem aqui, além de mim, porque eu participo dessa resposta, num passado recente, por conta da correria do dia a dia, por conta desse viver acelerado, por conta do cansaço, da pressão com todas as coisas que nós temos que resolver, seja no nosso trabalho, na nossa família, nos estudos, em tudo, nos ambientes que a gente vive. Quem aqui passou dias e dias em sua vida particular
sem ter um relacionamento genuíno com Jesus por conta da correria do dia a dia. Eu não falo viver na igreja. Eu falo na tua vida particular, na tua casa, no teu íntimo. Seja por meio da oração, do louvor, do estudo, da leitura da palavra. Em resumo, quem aqui, por conta da correria da vida, passou dias e dias sem ter Jesus como prioridade no seu dia? Mais alguém? Eu agradeço a sinceridade dos irmãos. Não é algo bom, mas é a realidade. A realidade é que nós somos levados a essa correria e, sem nós percebermos, muitas vezes nós nos tornamos cristãos ateus. Claro que não existe esse termo. Claro que é só uma brincadeira com as palavras. Mas eu quero dizer que nós, sendo cristãos, muitas vezes nós somos tão levados a esse viver corrido, somos tão entregues ao cansaço, à ansiedade, às preocupações da vida, que nós perdemos de vista nos nossos dias aquilo que realmente importa para nós, que é Jesus Cristo. E nós começamos a viver os nossos dias mais parecidos com a pessoa da primeira pergunta que eu fiz, que não crê em Deus e que não tem Ele como prioridade. E o texto que nós vamos estudar essa noite fala exatamente sobre isso. Como a agitação contínua que nos afeta, muitas vezes faz com que nós estejamos obstruídos de nos assentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos continuamente a sua palavra. Essa noite, irmãos, eu não quero que de nenhuma forma meu testemunho seja o foco aqui, mas eu quero compartilhar algo bem breve com os irmãos. Poucos irmãos aqui sabem, mas no último trimestre do ano passado eu passei por um período bem difícil na minha vida, mentalmente e emocionalmente falando. E isso ocorreu pela forma de vida que eu estava vivendo. Um viver extremamente acelerado. As coisas estavam correndo tudo bem. Aqui na igreja estava tudo bem, meu casamento estava tudo bem, minha família, graças a Deus, todo mundo com saúde, meu trabalho, com emprego, tudo funcionando tranquilamente. Mas eu estava vivendo de uma maneira extremamente acelerada, querendo fazer 1 milhão de coisas simultaneamente, querendo abraçar o mundo inteiro com as minhas mãos, com os meus braços. E sem perceber, eu comecei a viver mais pelo meu próprio mérito do que pela graça de Deus. Eu comecei a querer entender as coisas de Deus mais pelo meu intelecto do que pela fé. E eu comecei a viver de uma maneira extremamente ansiosa, a ponto que eu adoeci, tanto o meu corpo quanto a minha mente. E nesse período difícil que eu passei, irmãos, o texto que nós vamos ler essa noite foi um dos textos que mais bateu na minha cara, que mais quebrou meu coração, porque eu me vi nele. E a palavra revelou para mim nesse momento que eu sou muito menos do que eu achava que eu era, que eu sou muito menor do que eu pensava que eu era, muito mais frágil do que eu imaginava, e muito mais dependente de Jesus do que eu estava vivendo, da forma que eu estava vivendo. E da mesma forma que esse texto falou no meu coração, talvez hoje aqui tenham pessoas que estejam passando por essa mesma velocidade de vida, no qual a ansiedade está batendo no seu coração e as preocupações estão batendo na sua vida. E da mesma forma que essa palavra me quebrou, que Deus nos ajude e que essa noite ela possa conversar ao seu coração também, ou a quem nos ouve em casa. Então, nessa noite eu convido os irmãos a entrarem comigo na casa de Marta e de Maria, quando Jesus estava visitando elas. Lá em Lucas 10, nós vamos ler dos versículos 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é o finalzinho do capítulo 10 de Lucas. Amém? Vou dar alguns segundinhos para os irmãos abrirem e a gente faz a leitura todos juntos. Amém, meus irmãos? Lucas 10, 38 a 42 diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar.
Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez diante de Ti nos colocamos em oração, Pai. Exaltamos o Teu nome e Te damos glória, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus e o Senhor é digno. Pai, que na exposição da palavra dessa noite não seja eu, mas o Teu Espírito Santo me usando como instrumento para falar para a igreja, Pai. Que todo o ego, toda a vaidade seja destruída, caída por terra, para que somente o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para recebermos a Tua palavra e que ela possa frutificar em nós, Pai. Que nós possamos sair daqui essa noite e voltarmos para a nossa casa mais parecidos com o Senhor do que chegamos e mais apaixonados pelo Senhor do que chegamos. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua palavra e que ela converse conosco de maneira sincera e genuína, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Valeu, Rafa. Já vou dar um gole já. Obrigado. Amém. Irmãos, então nessa passagem, nós vemos Jesus na casa de Marta e de Maria. Nessa passagem nós vamos ver um desentendimento entre essas irmãs. Quem aqui tem irmãos, creio que já se desentendeu com o seu irmão. Eu sou filho único, então eu não sei o que é isso, mas tenho muitos amigos que são irmãos, primos que são irmãos, e sei que é algo muito normal dentro de uma casa com irmãos. Então Jesus chega nessa aldeia. E para nós entendermos onde Jesus está, nós temos que entender quem que é Marta e Maria. E quem eram Marta e Maria? Para nós sabermos quem são essas duas mulheres, nós podemos descobrir olhando lá para João 11. E lá João nos diz que elas eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. E Jesus diz que essa família habitava em Betânia. Então essa aldeia a qual Jesus chega aqui no versículo 38 é Betânia. E só para contextualizar, aqui Jesus está partindo em viagem para o seu destino final no seu ministério aqui na terra, que é Jerusalém. E Betânia ficava no caminho para Jerusalém. Então esse é o contexto. Jesus está a caminho de Jerusalém, porém tem essa passagem aqui na casa de Marta e Maria, que muito provavelmente, segundo o relato de João, nós entendemos que ele está em Betânia. E logo que Lucas começa o relato, ele introduz ali no versículo 38, como destaque, Marta. Leiam comigo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Aqui esse destaque dado a Marta como sendo anfitriã, muito provavelmente denota que ela era a irmã mais velha entre as duas, que era a responsabilidade dela servir como anfitriã para receber aqueles visitantes. A Bíblia não deixa clara se Jesus chega na casa delas sozinho, ou se alguns discípulos o acompanhavam nessa estadia. Mas nós podemos entender que havia uma responsabilidade nos ombros de Marta. Haviam ali hóspedes, e ela tinha que receber bem esses hóspedes. Então, no primeiro momento, é dado destaque a Marta, hospedando em sua casa Jesus. Logo a seguir, no versículo 39, Lucas vai introduzir no texto a sua irmã, chamada Maria. E assim que ele introduz Maria, ele vai apresentar para nós um contraste na atitude dessas duas irmãs em relação a Jesus. E é justamente esse contraste o primeiro ponto da exposição nossa essa noite, porque é um profundo contraste. Vamos observar primeiramente Maria aqui no versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. E logo após, no versículo 40, Lucas volta a falar de Marta, e agora ele apresenta o contraste. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aqui nós já vemos uma diferença na atitude dessas duas irmãs. Primeiro Maria, como que Maria estava? Assentada ali aos pés de Jesus e ouvia o seu ensino. Naquela altura do campeonato, naquela cultura na qual, na época do relato bíblico, essa era a posição de um discípulo, essa era a posição clássica daquele que estava aprendendo com o seu mestre, sentado aos pés daquele que ensinava. Então aqui no caso,
Maria está na posição clássica de um discípulo, assentada aos pés do mestre. O mestre aqui, o maior deles, que é o próprio Jesus. Maria, então, assentada, e Marta, agitada de um lado para o outro. E o primeiro ponto que nós devemos observar aqui no texto, que é muito importante, assim como qualquer texto que nós vamos ler, é observar a forma que o autor escreve esse texto. Qualquer texto lido, seja na Bíblia ou não, nós precisamos observar como que o autor o escreveu. E para nós estudarmos a Bíblia não é diferente. E aqui é interessante nós observarmos a forma como que Lucas emprega os verbos quando ele fala das atitudes, tanto de Maria quanto de Marta. Se vocês observarem no versículo 39, aqui Lucas diz que Maria ouvia o seu ensino. Enquanto que Marta, no versículo 40, agitava-se de um lado para o outro. Ou talvez a sua versão diz, andava distraída. E se nós olharmos os verbos aqui, eles estão empregados num tempo verbal que no nosso português nós chamamos de pretérito imperfeito, de passado imperfeito. Ouvia, distraía. O que significa? Agitava-se, né? E o que significa esse pretérito imperfeito? É uma ação que ocorreu no passado, mas que teve uma continuidade, que não teve um final definido, que continua a se desenrolar no tempo. Eu ouvia, eu comia, eu dormia. É algo que aconteceu no passado, mas que teve uma continuidade. E por que isso é interessante quando nós olhamos para esse texto? Porque aqui, quando nós olhamos para Maria, quando nós lemos que ela ouvia a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, aqui significa que Maria ouvia continuamente o ensino de Jesus. Ela ouvia Jesus de maneira contínua. Enquanto que Marta andava distraída, ou em algumas versões, agitava-se. Ou seja, Marta estava continuamente distraída, continuamente agitada. E esse é o primeiro ponto para nós observarmos e trazermos como reflexão para a nossa vida. Porque esse contraste aqui é muito mais profundo do que ele parece ser. O que nós podemos retirar desse pedacinho do texto é que o contrário de ouvirmos continuamente a palavra de Deus não é simplesmente não ouvirmos a palavra de Deus. É mais profundo do que isso. O contrário de nós estarmos assentados continuamente aos pés de Jesus, o contrário de nós ouvirmos continuamente o seu ensino, é nós termos um espírito e um viver continuamente agitado, continuamente distraído, continuamente ansioso. Quanto mais longe estamos de um viver contínuo com Jesus, mais perto estamos de um viver extremamente agitado no nosso interior. E esse é o primeiro contraste que nós levantamos nesse texto. E antes de nós olharmos para o bom exemplo de Maria, que está assentada aos pés de Jesus, eu quero, junto com os irmãos, observar um pouco mais sobre essa agitação contínua de Marta. E aqui é muito interessante, porque essa agitação de Marta vai revelar o pecado de Marta, vai revelar o orgulho de Marta, que é exatamente o que acontece com nós. Muitas vezes, a nossa ansiedade, a nossa vida agitada, o nosso tumulto interno, ele revela o quão pecaminoso nós somos. E aqui nós vamos ver como que essa agitação de Marta revela o teu pecado. Observem comigo, ainda no versículo 40, o que Marta pergunta para Jesus. E aqui nós vamos ver a astúcia de Marta nessa pergunta. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? E aqui é muito interessante a pergunta de Marta. A forma como ela pergunta, ou pelo menos a forma como que Lucas relata essa pergunta. Porque se vocês observarem, através da pergunta que ela faz para Jesus, é como se ela estivesse querendo trazer Jesus para a tua causa. E por que nós podemos entender isso? Porque ela começa a pergunta usando uma negativa. E toda vez que nós perguntamos alguma coisa usando uma negativa, nós queremos ouvir uma resposta
positiva. Observe, o Senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Quando nós fazemos uma pergunta usando uma negativa, nós já esperamos uma resposta positiva. Teu esposo, tua esposa está atrasada e vocês têm um compromisso. Aí você chega lá no quarto e ainda está deitado na cama sem ter se arrumado. Amor, você não vai se trocar? O que você espera a resposta? Opa, amor, vou, já estou indo já. Uma pergunta que começa com uma negativa já espera uma resposta de caráter positivo. Então aqui o que Marta está esperando é que Jesus responda. Sim, Marta, estou incomodado. Não, perdão por não ter visto isso antes. Maria, por favor, vai lá ajudar a sua irmã, depois vocês vêm aqui. Era isso que Marta queria ouvir de Jesus. Ela já pergunta com esse intuito de receber uma resposta de Jesus que legitimasse a tua indignação. Uma resposta que fosse positiva com o que ela queria. Só que a agitação de Marta é tão grande e revela tanto o pecado de Marta que só uma pergunta não basta. Marta junta essa indignação com uma inversão total de valores, que é a continuação da pergunta de Marta. Observem comigo. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E talvez a tua versão seja até mais forte do que essa que eu estou lendo, porque algumas versões estão escrito, ordene-lhe que venha me ajudar. A agitação, irmãos, de Marta, ela era tão grande, ela estava tão preocupada com os seus próprios interesses, ela estava olhando tanto para si mesma e para a sua própria causa, que ela se coloca na posição de dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Ela se coloca na posição de ser a senhoria e tratar Jesus como um servo. É como se ela dissesse, como se ela ordenasse a Jesus para que ordenasse a Maria para fazer o que ela queria. E por isso que Marta, irmãos, pelo menos para mim, é um reflexo muito grande do que nós somos. Pelo menos do que eu sou. Como eu disse, esse texto falou muito comigo e eu me vi muito em Marta. Porque a realidade, irmãos, é que a agitação contínua do nosso coração, as nossas preocupações excessivas com tudo que nos permeia, a nossa ânsia por conquistar coisas aqui na terra, por alcançar coisas que são passageiras e efêmeras, faz com que muitas vezes nós nos coloquemos numa posição de achar que Jesus tem que trabalhar para servir as nossas próprias vontades. Por mais que muitas vezes a gente não diga isso com a boca, o nosso sentimento é que Jesus está para realizar os nossos sonhos. E nós nos colocamos numa posição de olhar com tanto amor para as nossas próprias causas, para os nossos próprios interesses, e nós estamos tão agitados, tão ansiosos com o nosso próprio viver, com tudo que podemos conquistar aqui nessa terra, que nós falamos sobre a soberania de Deus, nós professamos com a boca que cremos na soberania de Deus, mas no nosso coração, o que a gente mais quer é que a soberania de Deus esteja completamente sincronizada com a nossa vontade. A gente faz a oração que Jesus fez no Getsêmani, mas que a tua vontade seja feita. Mas, Senhor, que a tua vontade seja a minha vontade. Eu creio que ninguém ora dessa forma. Eu creio que ninguém aqui vai chegar e vai falar assim, ó, Senhor, presta atenção que agora eu vou ensinar ao Senhor o jeito que o Senhor tem que trabalhar. Me ouve. Ninguém faz isso, eu creio. Mas muitas vezes nós oramos com a boca dizendo, Senhor, que a tua vontade seja feita. Que não seja eu, mas os teus planos na minha vida. Que eu escute somente a tua voz, que eu tema somente o teu nome. Que eu faça somente aquilo que o Senhor quer para mim. Nós oramos dessa forma. Mas o nosso coração, a agitação é tão grande, que o nosso verdadeiro pensamento é, por favor, Senhor, que a tua vontade seja igual à minha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que a tua vontade seja a mesma que a minha vontade, aqui na terra como no céu. Essa agitação de Marta revela o orgulho e a pecaminosidade dela, assim como muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso viver revela a nossa vida totalmente orgulhosa. Quanto mais afastados nós estamos
de ouvir a palavra de Deus de maneira contínua, mais perto nós estamos de fazer de nós os nossos próprios deuses e achar que Jesus está aqui para servir os nossos próprios interesses. Se nós olharmos de uma maneira mais macro, é só nós observarmos o tanto de igreja que se afastou completamente do Evangelho e fez de Jesus um servo para realizar desejo de homens. Tem infinitas igrejas hoje que a gente pode ver, influentes igrejas, que estão a falar, a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. A fazer você voltar para a tua casa com o teu ego lá em cima e completamente revigorado, porque os seus sonhos serão realizados, porque você vai ter o melhor ano da sua vida, porque você é o centro do coração de Deus. E Jesus virá um mero servo que te serve. Mas não é dessas igrejas que eu estou falando essa noite, não é nelas que eu quero focar. Eu quero focar em nós, que estamos numa igreja saudável, que nos preocupamos com o verdadeiro evangelho, que não negociamos a palavra de Deus. Esse pecado também pode acontecer com nós, se nós não prestarmos atenção na forma como nós estamos vivendo. Porque muitas vezes, sem perceber, nós entramos nesse modus operandi do mundo, e nós fechamos os olhos para Cristo, e nós nos tornamos deuses de nós mesmos, mesmo estando na igreja. Uma inversão total de valores. E agora nós vamos ver como que Jesus responde a Marta. E nós vamos observar se Jesus responde Marta da forma como Marta queria ser respondida. Será que ele vai dizer? Sim, Marta, estou incomodado. Obrigado por chamar minha atenção. Será que é assim? Vamos ler juntos? Versículo 41. E aqui nós vamos ver que Jesus responde a Marta como Jesus sempre responde a todos, revelando o coração daquele que pergunta. Porque Jesus não é como nós, que alguém pergunta alguma coisa para nós e a gente só ouve as palavras que a pessoa está proferindo. E nós não sabemos o que ela está pensando. Jesus conhecia o íntimo do coração de Marta, muito mais do que ela conhecia a si mesmo. Porque o Deus que a gente serve é o Deus que a palavra diz que é o Deus que vê. Lá no Antigo Testamento, um dos nomes a qual Deus é chamado, lá em Gênesis 16, por Agar, é El Roi, aquele que me vê, o Deus que vê. Em Romanos 8, Paulo fala sobre Deus como sendo aquele que sonda os corações e conhece as intenções do Espírito. Olha isso, irmãos. Sonda os corações e conhece as intenções do Espírito. Então aqui Jesus ele não está apenas ouvindo Marta, ele está sondando o coração de Marta. Ele conhece o íntimo do coração de Marta. E a resposta de Jesus vem para revelar aquilo que Marta é. Então Jesus diz, Marta, Marta. E aqui, irmãos, vale deixar muito claro que em nenhum momento a crítica de Jesus está relacionada ao serviço que Marta quer prestar. Não é sobre isso. Marta, muito provavelmente, tinha os serviços a ser feitos. Ela estava recebendo visitas. Provavelmente ela queria organizar a casa, ou de repente preparar uma refeição para os hóspedes. Muito provavelmente Marta também queria se assentar para ouvir Jesus. Talvez ela estivesse pensando, por que eu estou aqui trabalhando e minha irmã está sentada ali? Vamos as duas arrumar a casa, fazer o que tem que fazer, e a gente ouve junto. Não é ao serviço que Jesus critica aqui no texto. Nem tampouco, irmãos, Marta deve ser vista como se fosse uma inimiga de Jesus. Porque ela não é. Marta é uma amiga de Jesus. Jesus ama essa família. Jesus tem carinho com Marta. E nós podemos entender isso justamente pela resposta que Jesus dá a ela. Porque quando Jesus diz, Marta, Marta, se nós olharmos para outras passagens bíblicas, nós vemos Deus falando com outros homens, utilizando-se dessa repetição do nome. E vocês sabem que quando o nome é repetido, isso apresenta um caráter de afeição, de cuidado, de amor, de carinho. Então Jesus ama essa mulher. Não é o serviço que está sendo criticado, nem tampouco ela é inimiga de Jesus. Aqui o que Jesus está a revelar é a má atitude dela em relação à palavra dele.
O grande problema aqui na agitação de Marta é que essa agitação contínua no coração dela está impedindo ela daquilo que é o mais importante, que é poder estar assentada aos pés de Jesus como sendo algo primordial e prioritário. A grande agitação no coração de Marta fez com que Jesus fosse secundário ali naquele momento. E é exatamente isso que Jesus vai revelar a Marta quando ele diz: Marta, Marta. Jesus vem em direção ao coração de Marta, da mesma forma que ele vem em direção ao nosso coração para revelar o nosso pecado. Da mesma forma que ele diz: Marta, Marta. Através da palavra dele nessa noite, ele olha para cada um de nós e diz: Pedro, Pedro. Enedina, Enedina. Davi, Davi. A palavra de Deus vem em direção ao nosso coração para revelar aquilo que realmente nós somos. Aqui nós vemos Jesus não concordando com o que Marta queria ouvir, mas indo em direção ao coração dela, indo em direção a essa agitação contínua no coração dela e revelando o pecado que havia no coração dela. E quando Jesus vem na nossa direção, quando Jesus entra em nosso coração com a tua palavra, não é fácil de receber isso. Machuca, constrange. A palavra de Deus, quando ela revela aquilo que nós somos, ela é dolorida, porque nós não queremos ser o que nós realmente somos. Muitas vezes nós não queremos aceitar que somos aquilo que somos. Miseráveis pecadores, dignos de toda a ira, dignos do inferno, sem nenhum mérito para apresentar para Jesus, sem nenhuma glória, sem nenhuma força que nos torna a possibilidade de sermos salvos. É isso que nós somos, completamente miseráveis, completamente dependentes de um Redentor e de salvação. E não é fácil para nós sabermos que somos o que somos, porque somos todos narcisistas, todos queremos ser mais do que realmente somos. Mas a palavra de Deus revela. Só que essa mesma palavra que machuca, que constrange, ela também nos abraça e nos consola. Essa é a dupla essência da palavra de Deus no nosso coração. Assim como o autor de Provérbios diz lá em Provérbios 3, versículos 11 e 12. Meu filho, aqui já demonstra o amor. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. É muito bonito isso, irmãos. Jesus está indo na direção do coração de Marta e ele vem na direção do nosso coração. E eu quero que você aplique isso à tua vida essa noite, irmãos. Até que ponto as coisas que nós fazemos, e mais uma vez, aqui a crítica não é sobre aquilo que temos que fazer, porque nós temos muitas coisas importantes que têm que ser feitas na nossa vida, não é isso. O que está em xeque aqui é a atitude na qual nós fazemos essas coisas. Até que ponto o muito que nós temos para fazer tem obstruído aquilo que é mais importante em nossas vidas, irmãos, que é a possibilidade de nós ouvirmos continuamente a palavra de Deus. Faça essa reflexão na sua vida e eu faço na minha. Até que ponto o muito que nós queremos fazer está nos levando a viver pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, ao invés de viver pela graça. Até que ponto muito que nós queremos fazer tem feito com que a gente queira compreender as coisas de Deus com o nosso intelecto, ao invés de pela fé. Até que ponto a nossa ansiedade tem obstruído nós daquilo que é o mais importante para nós, que é o que nós cantamos essa noite, de nos rendermos ao coração de Jesus. Irmãos, muitas vezes estamos tendo um viver tão agitado, tão ansioso, tão preocupado, que nós não conseguimos mais sentir a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós estamos na igreja todos os domingos, nós viemos na EBD, nós viemos no culto à noite, no estudo de quinta, nós estamos tendo a nossa vida litúrgica. Mas parece que no nosso coração
há um tumulto que não cessa. Há uma bagunça que não tem fim. Há uma ansiedade que é maior do que o nosso descanso em Deus. E nós precisamos analisar a nossa vida, irmãos. Quando nós chegamos no ponto onde nós ouvimos tudo que é voz, menos a de Jesus, quando nós não conseguimos descansar na sua soberania, quando nós não conseguimos sentir essa paz que excede o entendimento, é a palavra de Deus revelando o nosso coração quanto tem faltado o desejo de estarmos assentados aos pés de Jesus de maneira genuína, irmãos. Muitas vezes estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, os irmãos. Esse é o meu testemunho que, como eu falei, eu quero compartilhar, mas que não seja o foco essa noite. Mas, se eu posso chamar assim, né, no ápice da minha dor ali, emocional, mental, um dia eu estava sentado com alguns amigos na cama da minha casa, e o irmão Natan, ele era um desses amigos, ele vai lembrar disso. E chorando ali, conversando com esses amigos, alguns amigos homens ali, eu abrindo meu coração para ele, chorando, eu falei, irmãos, todo domingo eu estou na igreja pregando a palavra para os jovens. Todo final de semana eu estou ensinando sobre Jesus. No culto de jovem, aos sábados, eu estou ensinando sobre a palavra. E agora que minha mente está doente, a impressão que eu estou tendo é que eu não estou vivendo aquilo que eu prego. Você lembra disso, Natan? A impressão que eu tenho é que Jesus está completamente longe de mim. E quando eu mergulhei na palavra de Deus, irmãos, eu percebi que quem estava longe era eu próprio. Jesus estava ali o tempo todo. Mas eu estava vivendo tanto através do meu próprio mérito, através do meu próprio intelecto, mesmo estando na igreja, que uma ansiedade tão grande veio sobre o meu coração e minha mente, que eu sentia como se eu não conseguisse mais ter comunhão com Jesus, mesmo pregando sobre Ele. E isso veio para mim como uma vergonha muito grande. Como posso eu estar pregando sobre Jesus e não conseguir aplicar isso na minha vida? Que hipocrisia que é essa? Isso é a palavra de Deus revelando o nosso pecado. E é isso que faz com que nós nos humilhemos diante de Jesus. E somente quando nós humilhamos diante de Jesus é que Ele nos exalta pela glória dEle. E quando eu estava nesse período, é como se nesse texto eu estivesse ouvindo Jesus dizer, Pedro, Pedro. E assim como Ele falou para Marta, Ele falou para mim, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo, e talvez essa noite, irmãos, é exatamente o que está acontecendo com você. Pedro, Pedro, você está inquieto e se preocupa com muitas coisas. E no auge do meu viver pelo mérito ao invés de pela graça, pelo intelecto ao invés de pela fé, de eu querer conquistar o melhor para a minha família através do meu trabalho, através da minha força braçal, é como se Jesus estivesse falando, Pedro, Pedro, eu não condeno o teu serviço, eu sei que ele é importante. Eu não me entristeço de você falar na EBD para os jovens, isso é bom. Só que, Pedro, eu não quero o teu trabalho lá na ótica. Pedro, eu não quero o teu intelecto na EBD e com os jovens. Eu não quero que você pareça um teólogo. Eu quero o seu coração. Foi isso que eu senti ao ler esse texto. E é justamente isso que a palavra fala essa noite para cada um dos nomes que estão aqui. Cide, Cide. Natan, Natan. Moisés, Moisés. Andas preocupado e inquieto com muitas coisas. E a continuação disso é Jesus revelando para Marta aquilo que ela não conseguia revelar por si mesma. É Jesus dizendo, Marta, Marta, você anda inquieta com tantas coisas, porém só uma importa. Só uma importa. E mais uma vez, irmãos, eu quero deixar bem claro que esse texto, ele não é um texto, como o irmão Sóstenes falou na semana passada, para a gente chegar amanhã e falar, entendi, Pedro, então amanhã vou largar tudo
vou viver como se fosse um monge, sem me preocupar com nada, só numa vida de contemplação. Não é sobre isso que o texto está falando, irmãos, que fique bem claro. Não é sobre o serviço. Não é sobre isso. Mas é a nossa atitude em relação a todas essas coisas. Está bem claro isso? O que acontece é que muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus tem que acontecer em consequência do muito que nós fazemos, inclusive na igreja. E nós achamos que o muito que nós temos para fazer é mais importante daquilo que Jesus já fez por nós. Nós já achamos que o muito que nós temos que fazer para Jesus é mais importante do que aquilo que Ele fez por nós. E quando o nosso coração está inquieto, como eu falei, quando que parece que no seu coração tem um monte de vozes a borbulhar dentro do seu coração e não te deixar descansar nessa soberania divina, é hora de você olhar para essa palavra e ouvir Jesus dizendo o teu nome, repetidamente: Rafa, Rafa, Taila, Taila. Andas inquieto e preocupados com muitas coisas, porém só uma importa. E essa uma coisa que importa é o próprio Jesus Cristo e o viver contínuo assentado aos teus pés. O viver contínuo ouvindo a tua palavra. O muito que nós temos que fazer, irmãos, é importante. E nós precisamos, irmãos, cada vez sermos mais responsáveis nos lugares nos quais nós vivemos. Nós precisamos ser produtivos no nosso trabalho. Precisamos ser o melhor empregado. E se você for um patrão, o melhor patrão. Se você está na faculdade, seja o melhor estudante da sua sala. Na escola também. Seja o melhor pai de família. Seja a melhor ajudadora do teu lar. Seja a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo. Sirva cada vez mais na sua igreja local. Tudo isso é importante. Mas que isso seja consequência daquilo do que Cristo já fez na sua vida. E não o contrário. Porque muitas vezes, irmãos, nós tratamos todas essas outras coisas como prioridade e deixamos o que é primordial para depois. Enquanto eu não conquistar tudo que eu tenho que conquistar, enquanto eu não deixar a minha família do jeito que eu quero que seja, a minha casa do jeito que eu sonho, enquanto eu não fizer tudo que eu tenho que fazer, eu não vou parar. E só depois que eu conquistar tudo isso que eu quero, aí sim eu vou ter paz para poder ouvir com tranquilidade a palavra de Deus. Não, irmãos. Essa é a lógica contrária. O muito que nós temos que fazer, com responsabilidade, nós precisamos que seja consequência daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Porque nós vamos fazer com responsabilidade, mas nós vamos saber que o resultado final está sob a soberania dele. Eu vou ser o melhor estudante, mas se for para eu ter o melhor emprego, está na mão de Deus. Eu vou ser o melhor funcionário do meu trabalho, mas se for para eu ter uma promoção, está na soberania de Deus. Eu vou ser o melhor marido que eu posso, eu vou ser a melhor esposa que eu posso. E se nossa família for um sucesso, isso está sobre a soberania de Deus, que nos capacita, que nos permite a viver de maneira satisfatória aos olhos dele, por conta daquilo que ele já fez por nós. E por isso, só uma coisa nos importa. Só Jesus importa. Nós cantamos hoje, a tua graça é melhor que a vida. O que importa mais do que Jesus, irmãos? É muito bom conquistar algumas coisas na nossa vida, mas o que importa isso? O que importa qualquer coisa se nós não tivermos Jesus? A palavra diz de que vale o homem ganhar todo mundo e perder tua alma. O nosso irmão Davi aqui falou um negócio para mim no WhatsApp. Ele era um dos que estava sabendo pelo que eu estava passando. Ele falou algo que eu guardei muito. Ele falou: Pedro, Jesus já correu muito para que hoje você só possa andar tranquilamente, então descansa. O tumulto no teu coração, irmão, ele não vai ser resolvido com mais tumulto. Essa bagunça interna, essa ansiedade,
ela não vai ser resolvida você colocando mais coisa para fazer. Eu vou pegar mais coisa para fazer porque mente vazia é oficina do diabo. Então, se eu fazer mais e mais coisas, então eu vou conseguir esquecer da ansiedade, das preocupações. Não, irmãos. Não é com mais correria que você vai frear esse tumulto interno. A única forma de frear esse tumulto interno é ouvindo continuamente a palavra de Deus. É assim como Maria estar assentado continuamente aos pés de Jesus. Porque Jesus já resolveu o maior dos tumultos na cruz. E um tumulto que eu jamais conseguiria resolver. Um tumulto que você jamais conseguiria resolver. Um tumulto que Marta jamais conseguiria resolver. Que é o tumulto do pecado. E na cruz, Jesus deu algo para nós, que por mais que você se esforce, por mais produtivo que você seja, por mais que você enfie o seu pé no acelerador, e corra, e corra, e corra, você nunca vai conseguir conquistar, que é a salvação. Por isso, irmãos, Ele é a única coisa que nos importa, porque só Ele nos dá aquilo que nós não podemos ter por nós mesmos, aquilo que ninguém pode ter por nós e nos dar, que é a própria salvação. E isso Jesus resolveu lá na cruz. E quando nós lembramos daquilo que Ele já fez, é que nós podemos então gozar do descanso que Ele nos proporciona, gozar da paz que excede todo o entendimento, que diz, meu filho, faça o teu melhor, mas que isso seja consequência de um viver genuíno na minha presença. Jesus, irmãos, Ele se fez homem. Paulo, lá em Filipenses, fala que não teve por usurpação ele ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória e viveu como homem, para passar por tudo que eu e você passa, para sentir tudo que eu e você sente, mas sem pecado. E esse homem, que era 100% Deus, ele morreu na cruz e colocou sobre os ombros dele, sobre as costas dele, toda a agitação interna que poderia haver dentro de nós, que é a agitação, a bagunça e o tumulto que o pecado proporciona. E Ele fez isso no nosso lugar, para que hoje eu e você possamos estar aqui. Para que hoje nós possamos ter a capacidade de descansar nele. Para que hoje nós possamos ter a capacidade, assim como Ele fala para Marta, de termos a boa parte, que é o próprio Cristo Jesus. Observe a resposta de Jesus. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E aqui concluindo, irmãos, esse texto ele não pode terminar em Maria e também não pode terminar em Marta. Essa história não é sobre Marta e não é sobre Maria. Essa história é sobre Jesus. E a conclusão da minha exposição não poderia ser diferente. Tem que ser sobre Jesus. E eu quero convidar você essa noite, irmãos, a olhar para Jesus. A render a tua vida aos pés de Jesus. A experimentar dessa paz que só Jesus pode proporcionar. A colocar sobre os pés de Jesus todas as suas inquietações, todos os seus anseios, todos os seus medos, todas as suas preocupações, assim como diz lá em Filipenses 4. E ao fazer isso, através de súplicas, de ações de graças, o Deus da paz estará contigo, guardando tua mente e teu coração, junto com a paz que excede todo o entendimento. Entregue, irmãos, na mão de Jesus toda a tua preocupação, toda a tua agitação interna. Lembre-se para onde Jesus estava indo aqui nessa passagem. Jesus estava indo para Jerusalém, no qual ele seria crucificado. E é justamente a crucificação que nos permite descansar nele hoje, irmãos. É justamente o fato de ele ter morrido por nós que hoje nos capacita a termos a boa parte, que é justamente um relacionamento com Ele. E Jesus está com nós de maneira contínua, irmãos. E é isso que faz com que a gente
não caia, não sucumba às preocupações da vida, que vão bater à nossa porta. É isso que nos torna capazes a não sucumbir diante das ansiedades que vão bater no nosso coração e na nossa mente. Porque Jesus está com a gente no bom e no mau momento. Quando Jesus diz que todas as coisas, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, são todas as coisas boas e ruins. Tudo vai cooperar para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Mas para isso, irmãos, o muito que nós temos que fazer tem que ser consequência do que Ele já fez por nós lá na cruz. Só que Jesus não ficou pregado na cruz, irmãos, ficou? Ele venceu. E a vitória dele, Ele reparte conosco. E a vitória dele repartida conosco nos assegura que essa boa parte, que é o próprio Cristo, jamais nos será tirada. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Irmãos, se você está sentado aos pés de Jesus, se você se joga aos braços dele, como a canção que nós cantamos, se nós nos rendemos a ele e vivemos de uma maneira contínua, juntamente a ele, ouvindo continuamente a sua palavra, por mais que a preocupação bata à nossa porta, por mais que dias ruins venham sobre nós, e virão, porque a palavra diz que passaremos por muitas tribulações, por mais que muita coisa de ruim aconteça aqui na terra, nós não sucumbiremos, porque a promessa nos é dada no céu. Uma vida eterna ao lado do nosso Criador, onde não haverá mais inquietação, onde não haverá mais agitação, onde não haverá mais depressão, onde não haverá mais ansiedade, onde não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. E pela vitória dele na cruz, isso nunca nos será tirado. Que Deus nos ajude, irmãos. Oremos. Senhor Jesus, como igreja, Pai, nos derramamos diante de Ti, Pai. Senhor, que a Tua palavra continue a nos constranger, Senhor. Que nós possamos olhar para o texto, observar os personagens, os relatos bíblicos e aplicarmos isso na nossa vida, Senhor. Pai, assim como o Senhor foi em direção ao coração de Marta e revelou o seu pecado, venha com Teu Espírito sobre o nosso coração e revela o nosso pecado, Pai. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que nós possamos temer somente o Teu nome, Pai. Nós sabemos que o Senhor amava a Marta, e nós sabemos que o Senhor ama cada um de nós, porque se o Senhor nos repreende, se o Senhor nos revela o pecado, é porque o Senhor nos ama primeiramente, Senhor. Pai, nós jamais conseguiríamos ir em direção a Ti, Pai. O nosso mérito é nada. O nosso intelecto e a nossa força é nada perante o Senhor. As nossas boas obras, Senhor, se não for consequência da Tua salvação, se for boas obras para parecermos justos, são trapos de imundícia, como diz a Tua palavra. Então, Jesus, eu peço que o Senhor nos esvazie de nós, Pai. Salva-nos de nós mesmos, Pai. Salva-nos do nosso orgulho. Salva-nos da nossa vaidade. Salva-nos, Pai, de querermos entender as coisas por nós mesmos. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, mas nem a fé provém de nós, Pai. É dom do Senhor. Nos dê essa fé, Pai. Nos dê essa fé a cada dia. Essa fé que nos permite olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo entender tudo, eu não consigo entender tudo que eu gostaria de entender, eu não consigo falar sobre muitas coisas que eu queria falar e entender como muitas coisas funcionam, mas eu só preciso entender que o Senhor é Deus, e se o Senhor é soberano, nada vai acontecer de maneira errada, porque o Senhor é perfeito. Que nós possamos nos humilhar diante dos pés de Jesus e dizer as nossas inquietações, e desabafar sobre os nossos medos, sobre a nossa ansiedade,
e que a paz do Senhor possa vir sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, quando a depressão, quando a ansiedade, quando o tumulto vier sobre o nosso coração, Pai. Porque se o Senhor venceu o tumulto do pecado na cruz, o que é as nossas preocupações perto disso? Também é nada. E o Senhor é poderoso, Pai. Então, Deus, dê essa fé que Maria tinha, de olharmos para o Senhor como sendo a coisa mais importante das nossas vidas, Pai. Porque sozinho nós não conseguimos fazer isso. Como o Senhor nos ensinou, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Faça-nos ser como Maria, Pai, assentado a seus pés, ouvindo continuamente a Tua palavra, para que possamos ter a boa parte, a qual pela Tua graça jamais será tirado, Pai. Nos dê essa fé para não sucumbirmos às tribulações, às perseguições, às preocupações da vida. Nos dê um senso de responsabilidade cada vez maior, Pai. Que nós possamos servir cada vez mais a igreja, que nós possamos servir cada vez mais a nossa casa, a nossa empresa, a nossa escola, que nós possamos servir cada vez mais as pessoas, mas que tudo isso seja consequência do serviço que o Senhor já fez por nós. Assim eu oro, Pai, para que nós possamos olhar para o Senhor como primazia, e só com a Tua ajuda nós poderemos fazer, Pai. Então nos ajude, Senhor. Oramos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.